avaliação que você faz desse jogo de hoje? A gente ainda não fez uma apresentação da forma que é a nossa equipe, né? Principalmente com a bola. Está faltando a gente ser um pouco mais agressivo, né? Atacar os espaços. A gente está tocando muito a bola para o lado ao invés de ser vertical, que é a nossa característica, né? A gente treinou várias situações assim e depois com um homem a mais ficou até um pouco mais difícil, porque o 13 ficou numa linha baixa, né? A gente demorou um pouco mais para circular a bola, estava levando de pé em pé, estava facilitando o balanço defensivo do 13, né? E a gente não conseguiu concluir em gol, né? Enfim, foi uma situação chata, porque a gente fez grandes apresentações e nessas últimas 3 partidas, nessas 3 primeiras partidas, vamos falar da Série D, o time está muito abaixo daquilo que a gente espera, né? O que é que o senhor atribui isso, professor, essa queda de rendimento do Campeonato Paraibano para a Série D? Olha, foi feita uma reformulação, né? E a gente tirou 7 atletas, né? A gente repôs 3, né? Hoje a gente teve essa dificuldade, até comentei antes do jogo, a necessidade, às vezes, de você mudar o panorama do jogo, você precisa ter essas peças, principalmente a questão do meia, né? Então a gente está sem essa peça, eu tive que trazer o Luiz por dentro, mas não é a característica dele, né? Ele é de extrema e a gente está sentindo um pouco essa dificuldade. Mas está faltando em todos os setores a gente competir mais, né? O lance que nós sofremos o gol, se é o Souza que a gente está acostumado, que eu estou acostumado a ver, a gente teria matado a jogada, porque a jogada iniciou aqui no campo defensivo. E eles conseguiram roubar com uma certa facilidade, e num contra-ataque conseguiram concluir em gol, né? Falta a gente competir um pouco mais, ser um pouco mais agressivo sem a bola, né? Mas também buscar aquela qualidade com a bola, porque o campo nos favorece, nos ajuda a isso, né? Então tá faltando a gente ter um pouco mais daquele amor pela bola, assim, daquele prazer, vamos dizer, né? Em ficar com a posse de bola, em desenhar os espaços, a gente trabalhar, mas quando desenhar, a gente conseguir fazer, né? Então muitas vezes a situação está desenhando, ao invés da gente verticalizar, a gente está dando um passe mais para trás, ao invés da gente agredir o adversário, a gente está temporizando muito, né? E o nosso perfil ele sempre foi mais agressivo, mais objetivo, né? Então, essa é a minha leitura que eu tenho, falando agora por aquilo que eu vi aqui nessa fase horizontal, né? A gente olhando depois o jogo com a câmera lá de cima, a gente vai poder reavaliar com mais clareza, né? Ô Paulo, a gente sabe que ainda está no começo da competição, são as 3 primeiras rodadas, mas de certa forma já pode ser ligado um sinal de alerta em todos os sentidos? Não, tá ligado desde o primeiro jogo. O primeiro jogo era uma situação que a gente poderia ter vencido, a gente não venceu. Pegamos o segundo jogo também, a possibilidade de vencer, a gente não venceu, né? Então o alerta está ligado desde o começo. No futebol você sempre tem que estar em alerta. Não existe um momento para você relaxar ou ficar, né? Você tem que continuar trabalhando porque o nível de competitividade ele é grande, ele é alto. Então o sinal de alerta está desde o primeiro jogo, desde o estadual, ele sempre está ligado. Eu nunca deixei de baixar a guarda. Mas a gente deu uma queda de rendimento e nós temos que achar uma solução. Esse alerta também está para o seu cargo, professor, ou não? O futebol é sempre assim, né? Quando não se ganha, o treinador é culpado, a responsabilidade é minha. Não tenho problema algum assumir a responsabilidade, mas nós temos que ser inteligentes também, avaliar todo o cenário do que está acontecendo até então, né? Mas isso aí faz parte. O futebol brasileiro, né, é dessa forma, mas não me preocupa isso. Bom, professor, hoje, aquela vitória que o time estava batalhando desde o início da competição, eu queria que você fizesse essa avaliação. O que foi essa vitória hoje? É muito merecida, né, principalmente pelos atletas que a gente pegou uma sequência indigesta, vamos colocar assim, de início de competição, né? O jogo contra o Santa Cruz nós não merecíamos ter perdido, fizemos um jogo muito melhor, mas futebol é disso e a gente sofreu um gol no final da partida. O jogo contra o América, apesar do placar elástico, ele não condiz com o que também foi o jogo. Praticamente 3 gols foram erros individuais, né, que também acontece dentro do jogo, né? O jogador às vezes tem um segundo de desatenção, erra um passe, erra um domínio, né? Eu acho que hoje mostrou, principalmente ali depois, o jogo está muito controlado no início, né? A gente controlando bem o jogo, as primeiras ações ali, quase
abrimos o placar com chutes logo na primeira tentativa no início do jogo, mas com a expulsão ficou-se um jogo mais de competitividade defensiva, né? A gente teve que abrir mão de algumas situações ofensivas para neutralizar o adversário, né, que já tinha um ímpeto, principalmente, né, ali com o Luiz Henrique pelo lado esquerdo deles e direito nosso, para fazer um jogo bem interessante, mas a gente conseguiu neutralizar, fomos bem consistentes hoje defensivamente, mesmo com um a menos. Eles tiveram mais volume de jogo, que é normal, mas sem tantas chances claras de gol. E eu acho que um resultado positivo, como foi hoje, só nos tem a fortalecer. Tivemos uma semana de resiliência, os atletas bem concentrados, a gente trabalhando muito, sofrendo críticas, pressão externa, interna, que é normal. É uma equipe como o 13, quando você não consegue fazer logo os resultados no início da competição, mas eles foram bem resilientes. A gente se uniu mais, né? O grupo é bem pequeno, bem enxuto, né? E eles conseguiram aí transformar tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente sofreu nesses 2 primeiros jogos, né, em força, em garra e determinação, assim, como a torcida do 13 gosta, e conseguimos sair vitoriosos. Como o senhor analisa aquele lance do Juninho, professor? Chegou a comprometer um pouco o seu esquema tático? Muito, assim, eu achei que o árbitro foi muito enérgico, né? Porque o Juninho, ele que tirou a bola primeiro, né? Pode ser que ele tenha deixado o pé na sequência ali, mas quando é muito rápido o lance, ele tira a bola e o cara já vem chutando. Né? Se fosse ao contrário, né? O atleta adversário tirasse a bola, ele viesse por cima, né? Fazendo a sola ali, a falta, aí sim era passível de expulsão, mas achei que era só para amarelo. Isso, já na circunstância do jogo, que já seria difícil, o Souza, uma equipe que já vem, né, jogando um tempo já em conjunto, né, as 2 equipes precisando da vitória, isso nos prejudicou, mas, né, como eu já disse, fez com que os que estiveram no restante do jogo lá dentro da partida se transformassem em 2, corressem pelo Juninho, foi o que a gente comentou ali, cada um correndo um pouquinho a mais, dando um pouquinho melhor de si para sair com a vitória, né, que era o resultado que nós almejávamos hoje. Futebol tem vários fatores, né, táticos, técnicos, e eu queria falar taticamente hoje, porque a parte defensiva do 13 trabalhou muito bem, né? Mais de 70 minutos com um homem a menos, e sofreu pouco, né? O Igor Ryan quase não fez defesas complicadas com um jogador a menos. Qual foi a diferença do sistema defensivo seu em comparação com as 2 últimas partidas, principalmente a última, né, diante do América, que o 13 foi goleado? Claro, tirando as peças, mas o sistema defensivo mesmo, tá? O 13 hoje teve 2 trocas, né, Diego Ivo e também o Guilherme, mas eu queria que você falasse do sistema. Eu trabalhei muita semana em cima das principais jogadas do Souza, né? Eles fazem muita jogada de inversão, bola longa, principalmente da direita para a esquerda, em cima do Luiz Henrique, dobra ali em cima dos laterais adversários, e eu coloquei um atleta para ficar mais individual com ele. Segurei no primeiro tempo o Juninho, depois, mesmo com a expulsão, mantive a formatação. Coloquei o Hélito, que é um volante também, né, de contenção, de marcação forte, e conseguimos neutralizar. Ele teve que fugir um pouco mais, foi para um setor no qual ele não é tão perigoso, né, com as finalizações, com os dribles, a gente conseguiu neutralizar bem. Assim, igual você pontuou, eu acho que o primeiro jogo a gente também teve muito bem na partida, mas o que destoou no último jogo não foi nem a formatação defensiva. Acho que faltou no último jogo um pouco mais de entrega, no qual nós tivemos hoje, de matar um pouco mais a jogada, de entrar nesse espírito de Série D, de fazer faltas, às vezes, necessárias para impedir a transição do adversário, mesmo errando. Se errar um passe, às vezes acontece, que eu falei com eles, erra um passe, mas não para na jogada, tenta ter velocidade, matar a jogada ali, parar o quanto antes o adversário. Acho que faltou, principalmente nesses 2 primeiros jogos, mais no último jogo contra o América, essa situação de ser mais guerreiros, e ter mais esse espírito de Série D. O meia de onde preocupa o senhor para o jogo contra o Horizonte, inclusive o senhor teve que substituir ele no intervalo? Assim, preocupa, como
Porque o grupo é pequeno, né? O grupo é bem enxuto, nós temos um elenco pequeno. Qualquer perda de atleta agora vai nos prejudicar, mas a gente tem uma semana, vamos deixar ele a cargo aí da departamento médico, nem que seja para ficar a semana inteira tratando, para a gente utilizar ele no sábado, está bem fisicamente, né? Eu tenho consciência e tenho confiança, principalmente, no departamento médico, que ele vai estar, né? E se não tiver 100%, mas em algum tempo do jogo ele vai nos ajudar. Professorinha, vocês pregam reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D? Porque muda diretor executivo de futebol, o torcedor já pensa dessa forma, né? Vai reforçar, vai ter uma troca no elenco ou não? Você chegou a conversar com o André depois da saída do Raul, o que é que você tem para dizer? Não, ainda não conversei com o André, ele chegou anteontem, parece, quarta ou quinta-feira, a gente estava focado nesse jogo, que era uma decisão, era um jogo importantíssimo, até para a nossa mudança de chave, né? Mudança de atitude dentro da competição. Somente a partir de amanhã a gente vai ver o que a gente pensa, né? O que a diretoria pensa principalmente. Mas é isso, se vier algum atleta, vai ser nesse espírito, né, de vencedor, de agregar valor dentro desse elenco, que já é bem qualificado, né? Precisava dessa vitória para ter mais confiança. Então, somente a partir de amanhã que a gente conversar sobre extra, né? Porque até então nós conversamos somente sobre o Souza.